Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Para a narração de crime real de hoje, vamos conhecer a história de Casey K. Ray, um professor do Idaho, nos Estados Unidos. Em um caso que teve algumas reviravoltas e coincidências incomuns antes de sua resolução final. Casey nasceu em 30 de setembro de 1969 em Brawley, Califórnia. Ela foi a terceira filha de Leo e Judith Ray. Em 1971, a família se mudou para Twin Falls, Idaho, antes de se estabelecer em Bull, Idaho, em 1976. Casey se formou na Bull High School em 1988 e depois frequentou a Universidade de Idaho. Ela passou um tempo viajando pela Europa, trabalhou como babá em Long Island, Nova York, e também ajudou no negócio de piscicultura da família. Ela se formou na universidade em 1997 com um diploma de bacharel em educação e trabalhou por um tempo como professora substituta antes de começar no emprego dos sonhos, como professora da primeira série na escola memorial em Rupert. Ela era o tipo de professora para a qual as crianças se sentiam atraídas e era popular entre colegas, alunos e pais. No dia de Natal de 1999, Casey, de 30 anos, passou a manhã com seus pais antes de ir visitar seu namorado, John Miltenberger, em Twin Falls. Na tarde do dia 26 de dezembro, eles foram ao cinema assistir a um filme. Casey saiu da casa de John por volta das 16h para voltar para casa, nos dias seguintes. Casey não entrou em contato com seu namorado ou família e faltou a 2 consultas médicas. Em 29 de dezembro, quarta-feira, a família registrou seu desaparecimento. A polícia se encontrou com o namorado de Casey, John, na casa dela, na Highland Avenue, em Burley. Não havia sinais de arrombamento, roubo ou qualquer tipo de distúrbio. As roupas dela ainda estavam no apartamento e o carro estava na garagem. As chaves, a bolsa e um dos casacos de Casey estavam desaparecidos. O mais preocupante de tudo, seu amado cachorro havia sido deixado sozinho e sem cuidados no quintal dos fundos, embora não houvesse sinais de crime. A polícia não pôde descartar essa possibilidade e começou a verificar com os vizinhos e amigos de Casey para ver se conseguiam determinar seu paradeiro. À medida que os dias passavam sem nenhum sinal de Casey, todos ficavam cada vez mais preocupados. A polícia pediu ajuda à comunidade local. Uma descrição foi divulgada. Casey media 1,73 metros, pesava cerca de 52 quilos, tinha cabelos longos, escuros e olhos castanhos. Na última vez em que foi vista, ela usava calças de veludo pretas e uma jaqueta de lã roxa com San Francisco escrito na frente. Na sexta-feira, 31 de dezembro, foi organizada uma busca na área ao redor da casa de Casey. 22 membros da equipe de busca e resgate Mini Cássia, junto com cães farejadores, passaram várias horas procurando pelo bairro e pelos campos próximos, mas não encontraram nada. O cão farejador sentiu um cheiro. E canais, valas, galpões e anexos foram revistados, mas ainda assim nenhum sinal de Casey foi encontrado. Por volta das 16h30 do sábado, 1º de janeiro de 2000, a polícia recebeu uma ligação de um fazendeiro do lado sul da cidade, que ficava a aproximadamente 21 quilômetros da casa de Casey. Um fazendeiro encontrou o corpo de uma mulher, claramente assassinada. Embora a identificação formal levasse mais tempo, o corpo correspondia à descrição e às roupas que Casey usava quando foi vista pela última vez. A área ao redor do corpo foi vasculhada e marcas recentes de pneus foram achadas. Foi feito um molde da banda de rodagem do pneu. Quando a autópsia foi concluída, mostrou que Casey havia sido sexualmente agredida e esfaqueada várias vezes. Ela lutou contra seu agressor e tinha ferimentos que sugerem que ela pode tê-lo ferido durante a briga. Em uma das mãos, ela tinha uma marca de dente de quando atingiu o agressor na boca. A polícia acreditava que isso poderia ter causado um ferimento no lábio, na boca ou nos dentes do agressor.
A morte dela foi causada por uma facada no pescoço que cortou a artéria carótida, levando à perda de sangue fatal. Em poucos minutos após o ferimento ter sido causado, a comunidade local ficou chocada com o assassinato que aconteceu em sua pequena cidade, que geralmente era vista como um lugar seguro e amigável para se viver. Quando o caso deixou de ser de pessoa desaparecida e passou a ser uma investigação de assassinato, a polícia começou a construir uma linha do tempo dos eventos que levaram ao desaparecimento de Casey. Depois que ela saiu da casa de John por volta das 16 horas, do dia 26 de dezembro, ela dirigiu até a Memorial Elementary School em Rupert, onde trabalhava. Ela foi vista na escola às 17h05. Ela então foi até um supermercado, onde fez um saque no caixa eletrônico às 17h50 e comprou leite. Depois disso, ela foi para casa. Parece que ela ficou em casa por pouco tempo, pois muitos itens, como o pote do cachorro, ainda estavam guardados na bolsa dela. Conversando com amigos e familiares, a polícia traçou o perfil de uma mulher adorável, voltada à família e de vida simples e tranquila. Ela amava o cachorro dela e ninguém conseguiu encontrar alguém que guardasse rancor dela ou tivesse algum motivo para lhe fazer mal. Em casos assim, a suspeita geralmente recai sobre o parceiro da vítima, especialmente quando esse parceiro foi a última pessoa a ver a vítima com vida. O namorado de Casey foi levado para interrogatório. Ele foi cooperativo e prestativo com a polícia. Eles solicitaram uma amostra de DNA dele, o que permitiria incluí-lo ou excluí-lo da investigação. Ele não teve problema em fornecer isso. Quando o resultado do DNA chegou, constatou-se que não correspondia ao DNA da cena do crime, e Jonathan foi descartado da investigação. Não havia nada que indicasse que ele tinha qualquer envolvimento no crime. A polícia então recebeu uma denúncia de alguém que achava que um dos membros da sua família poderia ter sido responsável pelo assassinato. Esse informante disse que alguém chamado George Adams havia comentado sobre namorar uma professora. O informante não conseguia se lembrar do nome da professora, apenas que rimava. Eles continuaram dizendo que tinham medo de George e que ele era o tipo de pessoa sobre quem não ficariam surpresos ao saber de algo. Tinha cometido um crime horrível. Os investigadores agora tinham um suspeito. Foram ao apartamento de George para entrevistá-lo. Quando chegaram, o apartamento dele estava vazio. Ele arrumou as coisas de noite e foi embora. Quando a equipe forense examinou o apartamento, um pouco de sangue foi achado no batente da porta. Isso foi coletado com um cotonete e enviado para análise de DNA. Todo o foco da investigação era localizar George. Ele estava trabalhando em uma obra e a polícia descobriu que ele tinha visitado seu empregador para receber o pagamento. Quando o empregador disse que não tinha tanto dinheiro em espécie, George disse que aceitaria o que o empregador tivesse e que tudo bem. O senhorio de George disse que ele saiu com tanta pressa na noite de 26 de dezembro que nem esperou o depósito ser devolvido. A polícia falou com a família de George e soube que ele aceitou um emprego na construção civil em Iowa, a cerca de 2.400 quilômetros de distância. Eles viajaram para entrevistá-lo e imediatamente acharam que ele era suspeito. George disse que não conhecia Casey e que sair rapidamente de seu apartamento na noite do assassinato não tinha relação com o caso. E simplesmente porque ele precisava urgentemente trabalhar na obra em Iowa, o trabalho pagava mais, então ele não ficou esperando o depósito ser devolvido. Os detetives duvidaram dele e pediram um teste do polígrafo para provar sua inocência. Ele aceitou. George falhou no teste, ele estava mentindo sobre alguma coisa. A polícia aguardava ansiosa os resultados do DNA de George, obtidos por ordem judicial, para apresentar acusações. Quando os resultados do DNA chegaram, o caso deles desmoronou. Não era uma correspondência. Os investigadores ficaram sem nada e o caso estava esfriando. Em março de 2001, os pais de Casey ofereceram uma recompensa de 10 mil e a polícia afirmou que estava convencida de que mais de uma pessoa era responsável pelo assassinato. O progresso estava sendo feito nos bastidores, mas levaria mais 2 anos até que esse avanço fosse divulgado ao público. No dia 6 de junho de 2003, uma coletiva de imprensa foi convocada
na qual foi declarado que a polícia estava acusando um homem de 31 anos chamado Troy David Alonso. No caso do assassinato de Casey, Troy já estava encarcerado na penitenciária estadual de Idaho, cumprindo uma sentença de 30 anos por agressão agravada. Ele havia sido preso por essa agressão agravada logo após o corpo de Casey ter sido encontrado. Em julho de 2002, os investigadores receberam uma ligação do laboratório forense do estado de Idaho, indicando que uma correspondência de DNA havia sido encontrada após um detento do estado ter feito um teste de DNA de rotina. Os detetives, então, foram entrevistar Troy, durante a qual ele negou ter qualquer ligação com o assassinato de Casey. Ele afirmou que nunca tinha visto Casey, não sabia nada sobre ela e nunca teve contato sexual com ela. No entanto, quando foi confrontado com as evidências de DNA, ele cedeu e perguntou: "Tá bom, o que vocês querem saber?" Troy continuou detalhando exatamente o que havia acontecido. Ele disse que viu Casey entrar no supermercado no dia 26 de dezembro de 1999 e esperou ela reaparecer. Depois ele a seguiu e viu quando ela entrou em casa. Depois ele disse: "Fui até a porta da frente, ataquei e a segurei no chão. E eu disse: 'Olha, eu só quero o seu dinheiro.' O cachorro pulou e começou a rosnar. Ela disse: 'Não machuque meu cachorro, não machuque meu cachorro. Eu faço o que você quiser, só não machuque meu cachorro.' E eu realmente coloquei o cachorro nos fundos. Ela me deu a bolsa e o dinheiro que tinha dentro. Depois ele a violentou e a obrigou a entrar no carro. Ele então acrescentou que decidiu que ia levá-la para o interior e simplesmente, deixá-la na beira da estrada, onde ela pudesse caminhar até a casa de alguém. Ao ser questionado sobre a mudança de ideia ao matá-la, respondeu: "Sinceramente, não sei. Tudo o que eu sei é que eu a levei até lá, meio que surtei e acabei matando ela." Troy, que só virou suspeito após coleta de DNA, foi acusado de homicídio em primeiro grau e uso de arma letal. Durante a investigação do crime, a promotoria disse que não pretendia buscar a pena de morte, uma decisão apoiada pelos pais de Casey, que afirmaram que deveria haver justiça neste caso. "Amamos nossa filha, sentimos sua falta e nossa dor será eterna. Mesmo que a gente não o queime, Deus vai queimá-lo no inferno." Em 12 de abril de 2004, Troy se declarou culpado de homicídio em primeiro grau em um acordo judicial que retirou as acusações de agressão sexual. O promotor, Al Barris, disse: "Estamos retirando essas acusações em um esforço para encerrar um caso que já tem mais de 4 anos. Dessa forma, não fazemos a família dela passar por tudo de novo." No julgamento, que estava marcado para junho no tribunal, Troy disse que tinha levado Casey ao local remoto. Lutou com ela, a esfaqueou repetidamente com uma faca que tinha no bolso e depois a espancou com uma barra de ferro. O advogado designado pelo tribunal forneceu detalhes da infância conturbada de Troy, na qual disse que Troy foi atraído para comportamentos sexuais desviantes e exposto à pornografia quando criança. O advogado afirmou que Troy só pretendia roubar Casey naquele dia sem intenção de abuso sexual. Mesmo assim, seus impulsos sexuais prevaleceram e depois ele se preocupou por não ter tempo para sair da cidade. Se ele deixasse Casey em sua casa ao alcance de um telefone, ele decidiu que a levaria para uma área remota e a deixaria ir. Ao chegar, ele então decidiu deixar Casey inconsciente para ganhar tempo. Mas depois de atingi-la inicialmente, ele ficou mais paranoico com sua fuga e tomou a decisão de matá-la. Troy então fugiu para Reno, Nevada e depois para São Francisco, Califórnia, onde passou a se prostituir para se sustentar. Ele bloqueou o assassinato da sua mente. O advogado afirmou que, ao retornar à região e ver as notícias na televisão, Troy não acreditava que um crime assim tivesse ocorrido em Burley. Pouco depois de seu retorno, Troy foi condenado pelo roubo de uma mulher no condado de Power e recebeu a condenação por agressão agravada. Essa condenação não foi a primeira dele. 10 anos antes, ele foi acusado de abuso sexual de uma criança menor de 16 anos e cumpriu 5 anos de prisão. Ele também era suspeito, mas não foi acusado em vários outros casos,
muitos ocorrendo pouco antes do assassinato de Casey. Um homem vestido com roupas femininas, batom vermelho e peruca, aparecia nas casas de mulheres, agindo de forma suspeita e pedindo para usar o telefone. Muitas dessas mulheres achavam que o homem as seguiu até em casa após saírem do supermercado. Em setembro de 2004, Troy foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele ficou com o rosto inexpressivo enquanto a sentença era anunciada, depois demonstrou remorso pelo assassinato, dizendo que sua infância influenciou as decisões que tomou como adulto. Eu queria poder voltar atrás e devolver a vida dela, mas não posso. Eu queria que vocês tivessem me dado a pena de morte. A mãe de Casey, Judith Ray, disse que esse animal cruel e insensível tirou tudo isso com um golpe de faca e uma pancada de pneu. De ferro. Troy David Alonso é um homem mau. Eu odeio esse homem e vou odiá-lo pelo resto da minha vida. Menos de 2 anos depois, em 25 de julho de 2006, Troy morreu de causas naturais enquanto estava no Instituto do Departamento de Correções de Idaho, em Boise. Isso conclui a história de hoje sobre o assassinato comovente de Casey K. Ray. Por favor, inscreva-se se você é novo neste canal e deixe seus comentários aqui embaixo. Temos apenas um tempinho para um crime leve. Hoje temos a Luna, uma gata de 3 anos que é toda mole e fofa. Quando você se afasta, qualquer coisa pode acontecer. Geralmente é só um abraço inesperado. Prazer em te conhecer, Luna, e obrigado a Laura de Denver, Colorado. Jennifer de Massachusetts enviou o gato dela, Marbles. Marbles é uma gata resgatada, amada por Jennifer e seu marido. Marbles é uma gata que vive dentro de casa, mas ainda tenta caçar os esquilos que se alimentam de um pessegueiro próximo que fica do outro lado da tela. É maravilhoso conhecer a Marbles. Obrigado a Jennifer por enviar as fotos. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros, adeus PST. Existe um documentário feito para a televisão sobre esse caso chamado Cross Dressed to Kill. Foi feito em 2013, adeus.